tarde, começando mais um podcast aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a violência contra a mulher. E hoje a gente tem uma participante muito especial, por favor, se presente. Eva. A nossa madrinha Eva, ela é coordenadora da Casa Viviane, certo? Não, eu já fui presidente, fundadora da casa. Agora sou uma participante e faço parte da diretoria, mas Sim. Você pode me falar como começou esse projeto? começou porque no nosso bairro tinha muitas mulheres sendo agredidas, né? Violentadas, mortas. Hoje tem também, mas era mais. E não tinha apoio nenhum para essas mulheres. Não tinha onde buscar ajuda. Às vezes elas iam na delegacia, o delegado ou quem tivesse lá tirava a onda da cara delas, achava que o marido estava certo. Nem policial mulher tinha muitas assim para atender as mulheres, né, na hora que fosse fazer a ocorrência. Então era muito difícil, tinha que ser feita alguma coisa. Até hoje é meio difícil, né? Porque muita gente acaba falando, culpa sua, você estava com uma roupa, um decote. Você pode contar agora um pouco da história, tipo, como que foi feita mesmo a Casa Viviane? Por que foi? Sim, porque primeiro foi a minha irmã, tirou a vida dela com 33 anos, 4 filhos, e todo lugar que ela ia buscar ajuda, ela não conseguia. Então o marido dela conseguiu ganhar a causa de ficar na casa com outra mulher e ela ficar de aluguel com os filhos. Então, ela se sentiu meia perdida totalmente, né? Porque na 68, onde ela ia, o delegado era amigo do marido dela, né? Então, não podia fazer nada. Então, o lugar mais próximo era Itaquera. Ia. Lá também não resolveu nada, né? Então ela com essas crianças para um lado, para outro, sendo que ela que ajudou a construir a casa, né? Fez tudo. Então ela tomou veneno de rato, tirou a vida dela. E aí, com pouco tempo mesmo, uma amiga minha sempre me falava as coisas que acontecia com ela, né? E aí a gente ficou sabendo que o marido dela torturou ela até a morte, torcendo o pescoço dela, que estava tudo roxo, tudo preto, tudo. E o laudo médico que saiu depois foi que ela tinha diabetes, sendo que ela nunca teve diabetes, pressão alta, nunca teve. 19 anos, era uma menina. Então, ele só passou 12 dias preso, até sair esse laudo. Saiu, acabou a história. Por aí, né? Então, eu fui pedir ajuda à Renata, né? Que era a minha vizinha. Perguntei para ela, Renata, o que a gente pode fazer, né? E aí ela pediu ajuda ao padre Alberto, que era um italiano, que é um italiano, amigo nosso, né? E aí ele falou, isso não pode acontecer no bairro, vamos fazer alguma coisa para mudar isso. Então ele começou movimento da igreja até. Foi movimentar os jovens, nesse tempo tinha muito jovem participante, né? E a juventude era muito forte. Então começou a se fazer esse trabalho. Depois que ele pediu ajuda para a Itália, que aí veio um pessoal de lá para fazer uma pesquisa para saber se era verdade o que estava acontecendo, né? Então, 30% das mulheres que foram entrevistadas sofria violência. Não sabia nem o que era violência algumas, como a da minha irmã. Eu não sabia nem que era violência, porque eu achava que ela estava com a mente perturbada, porque ela não apanhava. O marido dela nunca bateu nela. Mas ele tirava o sossego dela. Então ela ficou, acho que entrou em depressão e fez isso. Então, muitas mulheres dessas que foram entrevistadas nem sabiam que sofria violência. Às vezes, algumas palavras doem mais do que um soco. Sim.
Então daí a gente começou esse movimento. O primeiro nome dado foi Abra os Olhos, Companheira. Foi o Padre Alberto que deu esse nome, né? Então a gente começou por aí. Nossa, que história forte que eu fiquei Verdade, até sem... nossa, é louca, até arrepiei. É bem saber que muitas mulheres não sabiam o que era violência e passava isso em casa é uma coisa meio difícil, né, de falar, de contar, de escutar também. Um pouco meio um assunto bem sério. Eu imagino também como deve ser, tipo, até hoje eu acho que tem muitas mulheres também que às vezes sofrem violência e não sabem porque ainda não chegou a ter um toque físico, porque a gente só acha que é violência quando leva um tapa, nossa. E às vezes, igual a minha amiga falou também, uma palavra às vezes pode doer muito mais que um soco e a gente nem sabe o que. E eu acho que muitas mulheres tinham depressão por causa disso e não sabia nem o que era depressão, porque nessa época ninguém falava em depressão, né? Até hoje acham que é uma coisa boba, que tá tentando chamar atenção. Tá ficando louca. Tá ficando louca. Acho que todo mundo devia aprender sobre tanto a violência quanto a depressão, tanto um pouco de tudo, porque isso está presente mais na nossa sociedade do que a gente sabe. Sim. Está muito presente. E você me falou desse caso da sua irmã e da sua vizinha. Os casos vêm sendo muito diferentes como era antigamente ou é tipo parecido? Qual que foi o pior caso que já chegou na mão de vocês? Eu acho que não mudou muito. Hoje a mulher tem onde procurar ajuda, fazer um tratamento, né? Mas as mortes